Boa noite a todos os ouvintes da Web Rádio União Racional. Esse que vos fala é Marcos Lopes, direto daqui da cidade de Aracaju, do estado de Sergipe. Hoje, 21/7/2026. Nosso programa ele vai dar continuidade a pedido, de nossos ouvintes, uma pergunta que foi feita com o tema transformação. Além do tema transformação, que nós vamos estar abordando dentro do programa, nós vamos ter também a música, a música Quando Eu Me Encontrei. Aproveitando a oportunidade, também agradecer ao convite do Mascarenhas, que não mediu nenhum esforço, a partir do momento que nós colocamos a ideia do projeto do programa Nova Era, o Mascarenhas, todos que fazem a diretoria da Web Rádio União Racional, e aos outros programas, que também preenchem a grade de uma programação 100% de cultura racional. E vamos lá, com nossos parceiros, nossos colaboradores, o Henrique, a participação do Henrique e a participação do Gésio. Henrique, dá boas-vindas aos nossos ouvintes. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gésio e todos os amigos ouvintes da Web Rádio União Racional. Como sempre eu friso, é uma satisfação imensa dividir com vocês mais este encontro transcendental, onde buscamos, acima de tudo, o conhecimento que conduz ao entendimento da vida. Aproveitando pelo dia de ontem, que foi o dia do amigo, eu quero aqui deixar meu abraço fraterno ao senhor Mascarenhas, idealizador dessa maravilha que é a Rádio Web União Racional, veículo de comunicação que leva a informação da cultura racional, e por meio dele abraçar a todos os apresentadores que fazem desta emissora um espaço dedicado ao esclarecimento e à divulgação da cultura racional. O programa Nova Era não tem outro objetivo senão levar ao público os ensinamentos da obra Universo em Desencanto, convidando cada ouvinte a conhecer, a estudar e a refletir sobre esse conteúdo. Conteúdo esse que é o conhecimento de cultura racional do terceiro milênio. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Mais uma noite de divulgação da cultura racional do livro Universo Desencanto, nesse maravilhoso programa Nova Era. O programa aqui tem o objetivo de levar o conhecimento da existência da cultura racional através do livro Universo em Desencanto, na mais simples mensagem, mais grandiosa em conhecimento de nós mesmos, dizendo de onde viemos, para onde nós vamos, como viemos e como vamos. Esse é o objetivo do programa Nova Era. Obrigado, Gésio, obrigado, Henrique, mais uma vez, estamos mais uma participação no programa Nova Era, onde o tema, Gésio, que vai dar continuidade ao que foi abordado no programa passado, é transformação. Por que a humanidade quer saber tanto sobre essa transformação? Muitos não esperam, acham que essa vida aqui ela é única e é eterna, Gésio? Mas, na verdade, na natureza nada se cria, nada se perde, e sim tudo se transforma. A transformação, ela, nessa vida material, a vida eterna, nós somos eternos, eu quero explicar assim. Nós somos eternos pela transformação, porque a vida não se acaba, se transformando de uma vida sempre para outra, sempre em transformações. É esse o objetivo que nós vamos na noite de hoje, bater esse papo em cima do que é transformações, que a transformação ela é contínua, desde quando a gente nasce, e vai sempre se transformando, ficando de novo para velho e de velho para novo. E dentro dessa transformação, surgem muitas perguntas, Henrique? E o tema que vem crescendo, nos programas e mexendo com a opinião das pessoas, Mas antes de adentrarmos o tema, vamos iniciar a leitura,
do capítulo do primeiro volume da obra, que tem como título A Vida Não Tem Garantias. A vida é um triunfo sem precedentes, por ser assim constituída de dúvidas e redúvidas em todos os pontos de vista sobre a vida. Se a vida não fosse como é e como todos conhecem, sem garantias, seria um primor, cheia de maravilhas. Mas por assim não ser, é que é duvidosa, é que existe o desânimo, e do desânimo vem o enjoo e o aborrecimento da vida. Aí o vivente leva a vida mais aborrecido do que alegre, mais aborrecido do que satisfeito, por não conhecer e nem saber julgar a vida. Enquanto o vivente está dormindo pela ilusão, tem a vida como símbolo de maravilhas. Mas depois que a ilusão desaparece, cai na realidade e enxerga um símbolo de sofrimentos, de enganos e desenganos, por ser a vida espinharenta como é. E todos se desiludem, digo eu. Sim, não há este, seja pobre, seja rico, que depois de um certo tempo viver, não caia na realidade. Porque ao que um está exposto, todos estão. Cada qual curtindo as suas amarguras, devido ao meio e ao modo de viver, todos passando os seus golpes cruéis. Então, como deve o vivente encarar a vida? Com o máximo desprezo, procurando preocupar-se com as coisas de suas conveniências e ser tolerante no meio pacato, que é o meio das despreocupações. As preocupações demasiadas atormentam o vivente, e este tem horas que parece estar no inferno em vida. Convicto de que esta vida é um inferno, estas passagens são decorrentes dos viventes que irem ostentar em certo apogeu, e esses apogeus trazem sempre preocupações demasiadas. Eis aí o inferno, Jesus, o descontentamento mais elevado para os que não ostentam a vida pacata, sossegada, sem preocupações. O que vale, Henrique? Um meio em que o vivente vive cheio de preocupações e de lutas. As lutas trazem os queixumes e aborrecimentos tais que molestam os próprios viventes, porque estes, via de regra, não sabem viver. Por isso, Jesus, há no mundo todas essas confusões, sendo o sofrimento o maior brilhante do dia. Entre todas as camadas e a beligerância, esta nem se fala. Todos guerreando para vencer, e o mundo com uma verdadeira casa de loucos, um hospício. Ninguém se entende, muitas vezes nem a si mesmo, porque não sabem o que estão querendo. Muitas vezes estão bem e pensam que estão mal. E quando estão mal, Henrique, pensam que estão bem. E assim vive a humanidade. Descontrolada, desgovernada, desequilibrada, né? É isso que a humanidade deixa transparecer nas suas ações, nas suas falas e na sua própria consciência. A gente percebe que as lutas, né, que o ser humano trava é contra ele mesmo. E os resultados que ele mesmo colhe para chegar a uma consciência realmente do que ele é. Isso caracteriza uma experiência
e faz sentido ao que o programa hoje se propõe, que é justamente falar sobre transformação. E eu deixo para iniciar justamente sobre o tema do programa o Gésio. Dando continuidade à transportação e à transformação e transportação. Transformações e transportações. O que é? Na natureza tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. Já foi dito nos filósofos passados, né? No início de tudo, começou a deformação, ia transformar, ia se transformar. Processo inicial para chegar onde chegamos hoje. Então, tudo continuidade. A vida, ela nunca parou, ela sempre vai ser eterna, desde quando nós saímos do nosso mundo verdadeiro, natural, né? Então, para essa transformação e transportação, tem um processo de imunização racional, que está contido no livro, que é o quê? É a gente estudando os livros, se lapidando e se melhorando com a alimentação da energia racional que está no livro, que é o conhecimento das letras lá e o conhecimento que está nos transportando. E ao mesmo tempo a imunização racional, ele nos explica e vai fazendo o quê? Vai pegando essas 7 partículas de vida que dá formação a esse corpo humano, vai levando para o nosso mundo, para formar o corpo racional. Vai melhorando ele, tirando ele transformando ela da energia elétrica e magnética para a energia racional. Onde estão essas 7 partículas que dá formação ao corpo humano? Onde é que está? No Sol, na Lua, nas estrelas, né? Nos animais, nos vegetais, na terra e na água. E são 4 aqui embaixo e 4 em cima. 3 em cima. E 3 em 7 cima. partes, né? 7 partes. São 3 astrais e 4 aqui embaixo. Materiais. A união dela forma esse corpo humano. E tem mais uma. Por ter estarmos em 2 constantes, positiva e negativa, a mulher também é a parte que chamamos de incubadora. Aquelas partículas reunidas, ela precisa da essência material, precisa do ser material para se formar, que é o óvulo da mulher. É a concentração da matéria, é o óvulo da mulher. Então, toda aquela programação que vem dentro desse espermatozoide, que chama-se o sêmen, quando ele se choca com o óvulo da mulher, ele se chocou na parte material mais grosseira, onde tudo vem ali, já tudo programado, e aí vai se formando. Por impulso da própria natureza, dessa formação humana, ela vai se constituindo 9 meses na barriga da mulher, depois fora, para dar continuação à vida, que é o corpo já em todos formados. E se a gente observar no nosso conhecimento, nós vamos encontrar isso lá no início de tudo, quando começou os primeiros corpos a nascer, aqui embaixo, que eram os corpos chamados gliomato. Os primeiros corpos a nascer do chão, que fomos nós, chamasse corpo gliomato. Mas a matéria não era essa toda deformada como está hoje, né? Então é isso aí, processo de transformação e transportação é isso aqui, essa lapidação, essa imunização racional, imunizando o corpo material hoje, para melhorar o campo, a vida orgânica e dar tempo de transportar essas partículas que ia formar outro corpo, para formar já o corpo racional no mundo racional. E dentro, o Henrique, da explicação que o Gésio, né, expõe aqui para todos os ouvintes, essa transportação hoje só é possível através do desenvolvimento do raciocínio. Porque através da sua ligação com o seu verdadeiro estado natural, através da leitura dos livros Universo e Desencanto, é uma oportunidade que você está dando para si próprio, né? Você vai dar uma oportunidade a si próprio para que você volte ao seu verdadeiro estado natural. E para voltar você precisa ler, né? É simples, né? Quem diria, né, que a solução da humanidade, Henrique, ia vir de uma forma tão simples. Não chega a ser assim, desse jeito, tão macio que você fala, né? Não. Porque, por exemplo, para você achar disposição para abrir um livro que tem quase 400 páginas, Mas todo mundo e depois você abrir uma sequência de 21 livros com quase 400 páginas, isso tira o ânimo da pessoa, né? Então você vê que não é tão fácil. É um modo bem mais fácil, né? Mas você vê que se torna difícil. Por quê? Porque o ser humano não se doma, ele se acostuma. E a gente precisa se acostumar a isso. Né? É um hábito. E primeiro você tem que passar essa etapa de se acostumar a ler, de se habituar a ler. Depois vem o perceber o que você está lendo. Depois você tem que se confrontar tudo isso que você está lendo, que você está percebendo, com o que você já sabia. Então você vai vendo que a transformação, ela parte de um princípio que ela quer que você entenda que as coisas são realmente
dentro desse contexto, mas que existem as barreiras que você tem que ir eliminando. Vai ser enfrentada, né? Que você tem que ir passando, entendeu? Por que muita gente hoje não tem conhecimento da cultura racional? Porque dentro da sua própria consciência diz que ele não tem tempo para essa besteira, que é ler. Tipo, você precisa pegar um ônibus, você tem que ler, saber para onde é que esse ônibus vai. Se você vai tomar um remédio, você precisa ler a bula, para saber quais os efeitos que esse remédio causa, quais os benefícios que ele traz, se é favorável o que você sente para ele realmente resolver. Então tudo requer a leitura. Para se salvar, você precisa ler. Você precisa ler essa bula aí. Você precisa abrir esse frasquinho de remédio chamado livro e ler o que é que tem na sua bula. Não é nenhum sacrifício, mas não é fácil. Não é fácil por quê? Por conta dos hábitos que já existem em cada um. Então, torna-se um pouco difícil por conta disso, mas, tipo assim, pra gente aqui, né? Pra nós três. Tá, né? Pra nós três foi mamão com açúcar, né? Foi mamão com açúcar. Hoje, né? E as dificuldades que passamos. Exato. Mas assim, quantas vezes você não brigou com você no seu quarto, querendo dormir mais 2 horinhas, quando tinha que levantar? Um lado seu dizendo levanta e vai estudar, e o outro dizendo vai dormir, que você não tem nada a ver com isso aqui. Também tem como é que se diz? Um atrapalhamento, às vezes a perturbação dos espíritos também, né? A parte do espiritual também perturba um pouco. Mas está tudo na pessoa, né? Tudo na pessoa. Está tudo com a pessoa. É o de fora com o de dentro e vai tudo misturado, né? Porque onde é a comunicação dos seres espirituais com o ser humano? Na mente. Através de radiação. Ele quer que não, ele ainda consegue irradiar mensagem para você dizer, não leia. Mas a priori é justamente o de fora. Por exemplo, imagine você chegar um livro desse na mão de uma pessoa que os pais e toda a família, por geração, é evangélico. Também. Então você já percebe que já vai ter um entrave. Vai ter um confronto, que é pessoal. Não tem nada a ver com o livro, mas é pessoal. Vai ser a pessoa que quer uma coisa contra os familiares que já vivem outra. E assim, tipo, para que servem as transformações? Para trazer informações novas também para as pessoas novas que estão chegando. Para clarear a mente dos que já estavam com determinada informação, que a outra informação chega justamente para trazer mais clareza em relação àquilo. Mas as pessoas se omitem. Então, assim, por que elas se omitem? Porque elas são livres. Então, cada um tem, cada um vive de acordo com a sua própria vontade. O que não se deve é condicionar o outro àquilo que a gente vive quando ele quer outra coisa. Então, aí a liberdade flui justamente dessa forma. E as transformações é o veículo principal para tirar você da onde você está e colocar você em outro. Isso serve tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E as transformações, elas seguem as suas vontades individualmente, porque nós temos uma quantidade de pessoas, falando em termos de Brasil, de uma quantidade de pessoas que vivem à margem e à miséria. E as pessoas atribuem isso a um sistema, atribui isso a fulano, a ciclano, aos pais, a não terem tido pai, a não terem tido isso e aquilo. E uma outra margem vive justamente ao contrário disso e passou pelas mesmas condições. O terreno é o mesmo para todo mundo. Já se falou uma coisa interessante, na fala inicial dele, sobre a mulher, o óvulo. O que ele falou não é diferente daquilo que o livro fala. Vocês podem até não ter percebido inicialmente. A mulher, ela tem uma representação. É simbólico isso, né? Ela tem uma representação. O que é que a mulher representa? A mulher representa a parte da planície que não estava pronta. A gente já falou sobre isso aqui. Embaixo, o homem, ele simboliza, na verdade, não é a água. É o ser, entendeu? Né? Ele simboliza a energia. É o corpo de energia racional. O corpo de energia. Então, o que acontece? O que aconteceu no início? Os racionais puros, limpos e perfeitos, eles se extinguiram em cima justamente dessa parte. Quando os seres racionais se extinguiram em cima dessa parte que não estava pronta, que é a parte da planície que desceu junto com os racionais, já tinha sofrido uma transformação a partir do calor
que foram as virtudes que foram se acumulando, né? E transformando no sol. Deformou a parte da planície que desceu, foi água e terra. Então você percebe que o racional, ele não é, a representação dele não é a água do ser humano, entendeu? Não é água, é justamente a energia, é a vida que se extinguiu em cima daquela parte que se tinha se transformado em duas, água e terra. E aí o que é que acontece? Hoje o homem, ele é detentor do sêmen, né? O que é o sêmen? O sêmen é justamente a vida que vai ser fecundada na parte que é da mulher, que é da terra, né? Da parte que não estava pronta, vai ser fecundada, e essa vida vai ter um corpo. Essa vida vai ter um corpo. Para quê? Para se manifestar, para viver as suas experiências, né? Para colocar em funcionalidade as suas transformações, para reconhecer de fato o que ela é. O que é que ela é? Ela é um ser racional, nesse campo deformado, que precisa voltar ao seu estado natural. Quer dizer, nem sei se precisa, porque a vida sempre vai ser consciente. E essa transformação que houve com planície racional, parte da planície, os habitantes, você vê, continua sendo da mesma forma. Só que assim, nem a gente mesmo, a maioria dos estudantes que estudam esse livro, percebe essa semelhança que existe. Não percebe. Então você vê que a gente vai atribuindo formas e coisas que não tem significado, que não se justifica. A vida é energia. A vida é energia. Certo? Essas duas partes, água e terra, homem e mulher, ela é proveniente da parte que não estava pronta. Por isso que elas vivem em conflito. Então o que ela faz? Quando os racionais se extinguem, ela gera um corpo para essa vida continuar em evolução, em movimento. A vida ela não parou, ela continua seguindo. O conhecimento chega aqui justamente para isso. Ele diz, olha, você pode mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos, e você vai realmente saber quem você é. Né? E você pode voltar para o seu estado natural ou continuar aí nessa vida que você tá vivendo, sofrendo transformações, vai de gosto, né? O racional, ele tem uma frase que é interessante, que ele diz: se não te serve, deixe para quem quiser se servir. E é isso o que a gente faz. Quem se imunizar é porque quis, se serviu daquilo que o racional trouxe aqui através de informação numa obra chamada Universo Desencanto de Cultura Racional. Quem não quer se servir, se serve daquilo que está aqui. O que é que tem na mesa hoje? Nós temos sofrimento, nós temos pânico, medo, terror, né? Nós temos bomba atômica, nós temos um vírus adoidado por aí. Tem uma sequência de coisas que, para quem quer se servir, que faça seu prato. Tem muita coisa, tem segurança. Faça o seu prato. O racional, tem tudo. Ele deixa bem claro, até no dever de fazer propaganda, né? Essas mensagens que a gente acabou de dizer. Se não serve para ti, né? Deixa para quem serve. Se não entendeste tudo que está aqui, né? Que largue, né? Esse conhecimento e vá. Né? É porque ao longo do tempo, aqui voltando, quando eu perdi o raciocínio também. Fica à vontade. Ao longo do tempo, lá atrás, na fase de animal racional, a preocupação da humanidade é chegar à vida eterna. Veio se lapidando através das suas seitas, religiões e doutrina, com os dogmas, com aquelas catequeses todas. Para quê? Para que o animal racional, o ser humano, ele mudasse de comportamento, deixando a ferocidade, né? Deixando o modo agressivo, deixando o gênio ruim, para se melhorar o objetivo dele. Aí veio o espiritismo trabalhando o quê? Em melhoria para nascer com melhor, né? Mais o quê? Mais puro, no renascimento. Essa é a linguagem do espiritismo, né? Para que nascesse já com condição de ir para a eternidade, depois da ida para a eternidade. Quer dizer, tudo na cadência, subindo a escada. E a cultura racional, na todas as escritas que nós conhecemos, essa aproximação filosófica religiosa, né, parte filosófica assim, religiosa, ele veio deixar o quê? Deixar o ser humano dizer assim, mas a vida. Você vai divulgar a cultura racional, quando a gente fala assim para um religioso, ele diz assim, olha,
aqui vai revelar, através do desenvolvimento do raciocínio, de onde nós viemos, para onde nós vamos, como viemos e como vamos. E tem essa linguagem nossa que o livro nos explica, esse tipo de pergunta que a gente está respondendo, que o livro vai responder. Me dá com base e com lógica. Mas aí a pessoa, já com aquele conhecimento enraizado na mente, não aceita as coisas novas. Aí diz, não, já sei. Nós viemos do pó e do pó voltaremos. Quer dizer, e aí? Como é o processo disso aí? Sabe? Um livro Universo Desencanto. Então, o racional superior diz assim, se conferenciam com os outros, o que nós estamos fazendo aqui agora? Aí ele diz, conheça o conhecimento, cultura racional, para ter o quê? Convicção, para ter lógica do que está falando, ter, como é que se diz, certeza do que está falando o conhecimento. Aí vem o estudante, a gente se conferenciando, eu ouvindo um programa, aquele saudoso Profílio diz assim, o importante, gente, não é só divulgar o livro, é a cultura, o conhecimento da cultura racional. Ele existe, mas a gente tem que falar da cultura racional, do Universo Desencanto. O livro é simplesmente isso aqui, o feito, né? O escrito, assim, olha, está aqui, olha, é esse aqui, que está trazendo isso que eu estou falando. O livro Universo Desencanto, ele está dizendo aqui, para a pessoa ter como o Henrique falou assim, passar a ter costume de ler e entender o que nós estamos falando aqui hoje. A gente não pode, a gente tem que ter coragem de falar, como o Léo, no outro programa, um colega nosso também, o irmão nosso, tem que ter coragem, fale, mas fale. Que alguém vai entender. Vai despertar alguém que tem aquela procura de onde nós viemos, para onde nós vamos, como viemos, como vamos. Com essa mudança... me permita, vai descobrir aquela questão de ele entender o que é a vida eterna. Como é que nós vamos para essa vida eterna? Está tudo aqui escrito, né? Exatamente, então, é isso aí. Gesso. Essas transformações, né, que vemos passando ao longo do tempo, foi exatamente para preparar para o que está hoje aí, para a humanidade. Isso. Nada dentro do que nós estamos anunciando se torna algo de se espantar, entendeu? Porque a próprio ser humano, a própria natureza, ela vem trabalhando mais do que a gente que está lá de porta em porta, todos os domingos, todas as segundas, seja lá de qual maneira seja feita a divulgação, para que aquelas pessoas que venham receber a informação dessa mudança de fase sejam prontas para pegar no livro. É como o Henrique fez na sua colocação, a natureza, ela vem preparando todos e a tudo. Às vezes a gente chega a achar que o trabalho está lento, né? Que não estamos fazendo nada, mas mais do que a gente, é ela. Ela é quem está com a sua áurea, tomando conta de todos os filhos, preparando da maneira que tem que ser preparado, né? Pra gente que está em forma material, a gente chega a dizer, poxa, é muito sofrimento. Qual é a mãe que quer ver o seu filho sofrer tanto assim? Mas tudo ali tem um porquê, né? Quando a mãe reconhecer, tiver consciência do que é sofrimento, ela não vai se importar pelo sofrimento do seu filho. Por quê? Porque o sofrimento, ele é um mestre. Estou errado? Se eu estiver errado, alguém me avisa aqui. Corretíssimo. O sofrimento, tanto o sofrimento ensina, quanto o próprio Deus ensina. Ao longo do tempo ele ensinando. Assim. Então, quando a mãe souber realmente o que é sofrimento, beleza. Ela não vai se importar pelo sofrimento que o filho passe. Né? E é o que a gente, na verdade, precisa perceber. Tudo a gente faz um julgamento. Por exemplo, nós, ser humano, nós destruímos o nosso próprio corpo. Por que nós fazemos isso? Tem uma razão para isso. Mas a gente desconhece. Por que a gente desconhece que um corpo que carrega 130 quilos, ele não tem a mesma habilidade, não tem a mesma desenvoltura de um corpo que pesa 60 quilos, 60, 65. Então é cada um vivendo a vida conforme entende e precise da dose de sofrimento. A gente vive hoje em conflito sobre isso.
Porque quando você fala do gordo é gordofobia, quando você fala do negro racismo, né? Sabe, tem sempre um problema. Mas você vê que o que significa isso? É todo mundo querendo ficar na sua linha de conforto. Às vezes, a pessoa que tem saúde, ela se sobrepõe a uma situação, ao sacrifício, para dizer para o outro, você pode experimentar esse outro lado. Só vai saber do que realmente sente o gordo quando a pessoa magra for gorda. Só vai saber o que o magro sente, o gordo que resolver ser magro. Sabe? Então tem os dois lados da moeda. E esses dois lados estão na mesma moeda. Som de música, né, Géso? Com a música Me Encontrei. Estamos apresentando o programa Nova Era. A natureza chegando no seu lar. Sofrimento aqui me devora. Se o meu mundo me chamar, vou embora. Sem demora, vou agora. Custei, mas me encontrei. Nessa hora, o sofrimento aqui me devora. Se o meu mundo me chamar, sem demora, vou agora. A porta racional para o mundo se abriu, trazendo a luz para nos desencantar. Se um dia a voz suprema me chamar, nessa lama a saudade não quero levar. Custei, mas me encontrei. Desencantar. Se um dia a voz suprema me chamar, nessa lama a saudade não quero levar. Custei, mas me encontrei. Nessa hora, o sofrimento aqui me devora. Se o meu mundo me chamar, vou embora. Sem demora, vou agora. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Estamos de volta com o programa Nova Era. Tivemos aí a música Me Encontrei, né, Gê? Onde é que você foi buscar essa relíquia? Tá lá dentro do baú da cultura racional, né? Isso, o Jazz é um grande DJ, né? Como ele é Henrique, né? Henrique pega alguns mais, né, mais voltado pro IA, né? Henrique é mais. O IA, né, Henrique? E o Jazz, né? Com as músicas, as relíquias, né? Da cultura racional. Jazz, transformação e transportação. É o processo de imunização racional. O processo de levada do corpo de energia racional para o nosso verdadeiro mundo. Nesse instante, um pouco tempinho atrás agora, o Henrique comentou sobre esse corpo de energia racional, que são as 7 partes do porque assim nós somos, né? Tudo isso foi um preparo para a gente dar continuidade à vida, que ela não para, ela não morre. Eu queria ler um trechozinho aqui que diz assim: o racional superior, no livro Universo e Desencanto, 282, do Histórico.
página 33. Ele comenta: o ser humano perdeu o seu direito de viver. Gente, isso é muito sério. Talvez até nós mesmos ainda não temos noção do que significa isso. O Racional Superior, nos livros Universo de Desencanto, explica de todas as formas e jeitos, com milhares de exemplos, que esse ser aparentemente civilizado está sendo sumariamente eliminado. Por quê? Porque sua fase acabou. E assim como monstros e selvagens, agora nós, os civilizados. Essa é a importância do se conhecer. Saber de onde veio, como veio, para onde vai, ou irá, né? Serão tratar de se harmonizar com a nova fase que está. É isso. Imperando na natureza, a fase agora é racional. Essa é a energia que está comandando a natureza. A natureza é racional. Para estarmos de acordo com ela, temos que ser também. Então, não é mais tempo de se pensar. É tempo agora é de raciocinar, para ser levado de volta ao seu verdadeiro mundo, um mundo racional, de onde nunca deveríamos ter saído. Análise da nossa companheira Ângela, nossa irmã, ela diz aqui: o racional superior nunca nos deixou, pois um pai jamais abandona seus filhos. A matéria dele, na forma de Manuel Jacinto Coelho, se transformou, como é natural, de tudo, de toda a matéria. Porém, o racional superior está aí, mais presente do que nunca. Quer vê-lo? Quer entrar em contato com ele? Abra o livro Universo de Desencanto. Abrace a leitura com todo amor e humildade que puder. E o conhecimento cultural racional vem nos trazer isso. É por isso que os nossos irmãos dos outros programas dizem assim: olha, o importante é levar o conhecimento cultural racional. O livro é só a ferramenta que está escrito, o conhecimento. Mas o objetivo nosso não deixa de ser o mesmo aqui. Levar o conhecimento cultural racional para aquelas pessoas que vêm sempre se procurando, nascendo e morrendo sem saber para onde vai. E a pessoa saber para onde vai é a melhor coisa que existe. Né? É a partir do momento que essa informação chega, né, dentro da sua casa, a você, ouvinte, né, em qualquer parte seja feita a divulgação, é uma oportunidade, né? Como o Henrique diz, né, se dê a oportunidade, nem que seja de conhecer por curiosidade, que através da sua curiosidade vai estar surgindo uma luz que vai te guiar ao seu verdadeiro estado natural. Desse verdadeiro estado natural é de puro, limpo e perfeito. Olha, o racional, ele fala assim, lógico que ele fala nos livros dele, mas isso já foi dito bem antes. E isso prova que a verdade ela é única, não existem duas verdades, né? Ele fala que nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Quando ele fala nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Começamos com um passo exatamente e conduzimos esse passo até hoje nas nossas vidas, nas nossas transformações. O que é que acontece com isso? Ele está querendo dizer com isso que não deixamos de ser o que éramos, vamos voltar a ser exatamente como éramos. E por trás de tudo isso existe uma coisa chamada transformação. Então a gente está transformando até chegar no nosso estado natural. Aí ele complementa, ele fala, olha, a vida é fluídica, não é assim que ele diz? Ele fala que a vida é fluídica. Mas veja nossas ações. A gente tenta reter a vida na forma que ela se encontra. Então a gente não consegue conviver com esse sentimento de transformação. Entendeu? Então o Marco, ele não quer deixar de ser o Marcos. Ele acha que tem o direito de viver eternamente nessa forma. Assim é o Gesso, assim são todos. Então, transformação é uma lei, não é uma regra. É uma lei. Entendeu? Então ele está sendo claro. A quem não está percebendo essa clareza é justamente quem quer viver aqui eternamente. Mas as palavras dele estão dizendo, vocês não deixaram de ser racional. Vocês não perderam sua essência. A questão é que a gente
quer viver aqui eternamente nessa condição e quer condicionar o outro a ter que viver aqui dessa forma com a qual cada um se encontra. E ele ainda fala, né? Olha, na natureza não se repete. A gente mantém as coisas eternamente, tentando manter as coisas eternamente da mesma forma. Quer dizer, quantos já foram embora só nesse ano? Quantos já chegaram? E as atitudes e as ações são as mesmas. Diga aí, quantos? Quantas pessoas não conheciam a cultura racional? Quantas pessoas hoje conhecem a cultura racional? Quantos largaram? Quantos mantêm ainda o estudo? E quantas mudaram o sentimento, relação a essa vida aqui da matéria? Pouquíssimo. Por quê? Porque a gente tenta manter essa vida aqui como se essa vida aqui fosse a única vida que se tem para viver. Então a gente não reconhece muitas das vezes aquilo que o racional fala. Muitas das vezes a gente não quer essa forma como ele fala e a verdade que ele traz, porque não é todo mundo que se dá com a verdade. E as pessoas vão tendo que encarar essa verdade, se encontrar com ela através justamente das transformações. Não tem outro caminho. Quem achar que tem outro, me apresente. Esse é o caminho, são as transformações. Tem gente esperando voltar para o mundo racional com o corpo ao qual se encontra. E a gente sabe que não é. Por quê? Porque o próprio racional ele fala que o corpo original se extinguiu em cima de uma outra parte que era um outro corpo desse mesmo local do qual saímos. E ele ainda fala, olha, o corpo original vai ser construído no mundo original. E isso é naturalmente. Mas assim, quantas pessoas não tem aí com esse sentimento de que quer voltar? Por quê? Porque as pessoas estão presas, apegadas a essa forma de vida. As transformações estão aí justamente para dizer, não é essa a forma, não é dessa forma, e todo mundo tem que passar por esse processo aqui chamado transformação. Por quê? Porque é uma lei, não é uma regra e não é uma coisa que tenha que escolher. Ah, eu vou escolher. Você pode escolher a forma que você quer, agora tipo assim, mas você tem que transformar, não tem jeito. Aí a gente deu o nome de transformação de morte, criou esse vínculo relacionado ao medo, fora as outras ideias que foram colocadas diante de tudo isso, como as religiões colocaram, como o espiritismo colocaram, mas cada um vive uma experiência individualizada. Você lembra daquela frase de Francisco de Assis, no Quem És Tu, lá embaixo? Que diz mais ou menos, se estiver preso... Enquanto arder as chagas das trevas, o raciocínio encontra dificuldade para se libertar. As chagas das trevas é o quê? Nós presos essa coisa. É preso, essa a gente coisa. Dando valor mais o que é material, a vida material, do que o próprio raciocínio que está chegando aqui agora. O desenvolvimento do raciocínio que está chegando. A gente acha, como ele falou, o Henrique falou, que a gente fala do comportamento humano. É por quê? Porque, olha, nós temos em mente que hoje a gente só vive bem se tiver dinheiro, tiver comida, tiver carro, tiver tudo. Porque o corpo depende da comida, depende do dinheiro para comprar comida, o carro depende do combustível para se locomover, se transforma essas coisas aparentes que são as bonitezas, como o racional fala, o magnético ele deixa tudo lindo. É o encanto. É o canto, carro bonito, casa bonita. Deixa a gente preso a isso aí. Tudo isso. Se não tiver nada disso aí, sua vida não tem valor. Porque a vida verdadeira é o quê? A vida eterna, né? Não tem valor. Então, se você não tiver nada disso, nada vale. E chega até pessoas até se suicidar, se matar, ou matar outras pessoas por causa dessas riquezas. É ou não é? Né? Então, enquanto a gente tiver preso a essas chagas, né, jamais a gente vai libertar o raciocínio. Então é preciso que a gente se liberte disso. Que a gente use por usar, para sobreviver, mas para desenvolver o raciocínio. Porque o conhecimento chegou. Né? Desculpa eu ter interrompido. Não, fica à vontade. Quando se fala em vida, o ser humano ele vê a palavra vida como se fosse algo desse campo, né? E algo que ele é dele, que não quer perder. É tanto que a pronúncia é: a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Onde na verdade a vida é o raciocínio. A vida é o ser. A vida não está no ter. Mas quando o ser humano fala isso, ele tem razão do que ele está falando. Tem. Por quê? Porque é você que conduz sua vida. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu disser a você que você não precisa trabalhar e você tem que estudar 24 horas por dia esse livro e abandonar essa vida
de trabalho, de conquista, de dinheiro, de passeio, de visitas, de social, isso e aquilo, você vai fazer? Não, você não vai. Então a vida, tudo que você falou aí, que as pessoas falam, que elas reproduzem, isso é fato, isso é real. Por quê? Porque a vida é individualizada, você vive a vida do jeito que você entender que você vive. Então você só sai daqui no dia que você achar que tem que sair. No dia que você abrir mão, você né, entendeu? de todo esse encanto. Né? Por isso que o racional, ele fala lá, se você quiser voltar para o mundo racional, você volta hoje, você volta agora, se você quiser. Mas se você não quiser, você segue para uma outra vida em classe inferior. Mas só que... Isso não significa que você não vai ter a presença dele lá ao seu lado, levando conhecimento para que você realmente se reconheça como Deus ou como um racional. Não vai continuar com a mesma, só que em uma classe de vida inferior. Passando por outras situações, porque você está transformando. Né? Você vai transformando. E é algo que a gente não tocou, né, nesse programa. O tema transformação, transportação é muito extenso, né? Agora a gente começou a dar o primeiro passo, onde a gente fala das outras vidas, que é a de transformação de classe inferior de vida. O porquê a gente vai chegar a essa classe inferior de vida. Mas a gente, antes de adentrar, vamos falar de comportamento, o seguinte, que o racional também nos chama a atenção quando ele diz assim, olha, ele tem a visão, ele sabe que nós estamos embrionados nessa matéria, que tudo para se viver tem que depender de outro, de outras coisas, de outros, né? Nós dependemos do emprego de outros, que outros seres nos dê para a gente sobreviver. Aí o que é que ele chama a atenção? Diz assim, olha, só se procure fazer as coisas necessárias que é dessa vida aí. Procure se ocupar com as coisas necessárias. Desnecessárias não nesse sentido, não tem sentido. O que é o desnecessário que ele nos explica? As farras, né? As diversões, os passeios, né? Você vai para onde? Vai para Disney, vai para onde? Vai para, como é que se diz? Aqui mesmo, vai para um campo de piquenique, como o nome se der um campo, né? Como parque da cidade, tá entendendo? Isso é uma distração. E se a gente procurar ter esse momento de que a necessidade nossa já foi feita, que é o trabalho para se manter e tudo, e adentrar no conhecimento, nós estamos fazendo correto. Ele quer isso. Ele não quer também que a gente deixe de trabalhar para sobreviver, que a gente tenha essa dependência. Nós dependemos disso. Criamos essa dependência, né? Criamos essa dependência. Criamos o dinheiro, criamos o trabalho, criamos tudo. Onde tudo a natureza já tinha dado aí à vontade para a gente sobreviver. Deu a terra para cultivar, para todo mundo fazer. Bem, nós criamos esse movimento material. Nós mesmos que criamos. Porque nós somos a natureza e a natureza somos nós. Mas tem uma coisa que a nossa natureza humana, ela se desvirtua do que ela passa, muitas coisas, né? E aí a gente tem que ir também. Ele quer o quê? Que a gente também se ocupe com as coisas necessárias da gente aqui. A desnecessária não. Para o quê? Para a gente se manter, até o livro para comprar tem que ter dinheiro. É verdade. Essa é a visão dele, que a gente dá continuidade à vida até sair daqui. Nesse programa, nós não vamos conseguir ainda, né, entrar nessa parte, dar continuidade ao tema transformação, né? Exatamente, que vem agora, a questão das classes inferiores de vida, onde nós vamos abordar esse tema mais na frente, porque o nosso tempo, né, já está, né, se esgotando. Começamos, né, um pouco mais atrasado, mas estamos já complementando esse tempo. O Marcos, esse tema que você falou em entrar naquelas classes inferiores, das transformações, eu acredito que... A transformação não para, né? A gente tem que ser mais cauteloso um pouco, deixar que as pessoas que adquirem o livro e comecem a entender isso aí já lá no final, na sua própria leitura, né? Porque a gente começa a falar aqui, vai ser... Mas eu acredito que faz parte do processo de transformação. Porque a transformação, ela parte de um princípio... Ela não para, né? Ela parte de um princípio, vejam só, a gente tenta ter esse controle, né? Só que esse controle, ele está subdividido, ele está em 7 partes. Né? Essas 7 partes, ela forma os seres, né? Mas tudo está lá, está tudo aglomerado no foco de luz, que a vida está lá, está aglomerada nesse foco de luz. Só que a gente tenta ter o controle sobre essas coisas aqui, mas tipo assim, quem aqui tem vida eterna? Deus veio e se apresentou aqui e se transformou, teve que voltar para o seu estado natural. Então a gente não tem controle, mas você vê a humanidade querendo ter esse controle. Então se pensa em exterminar parte dessa humanidade,
para ter controle sobre essa. Mas aí o racional ele vem e fala bem assim, olha, isso aqui é uma bicheira. Então quanto mais se mata, né, mais bicho nasce. Por quê? Porque veja qual é o relógio, a mecânica da transformação. Corpo morre, vira germe, germe morre, vira vírus, vírus morre, vira vírus, vira visível, depois morre, vira vírus, depois volta a energia. Essa energia ela tem uma outra consciência que não é material, então ela volta. Então na natureza nada se repete. Nós não temos controle sobre isso, mas a humanidade inconsequente, inconsciente e materialista quer ter controle sobre as coisas. Então assim, já se tentou várias vezes ter controle sobre isso. E o mundo renasce, sabe? Numa fênix, que a vida está fora desse princípio daqui, né, de formada. Ela está em outro princípio. E é com isso que eu quero dizer assim, olha, próximo programa, de repente a gente pode continuar. Vou me despedindo dizendo que foi muito bom estar com vocês. Isso. Aconselho mais uma vez que peguem esse livro, leiam esse livro, se possível, ou vá em busca de informações mais sobre esse livro. Vá buscar informação sobre você, atenção sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, né? E controle é uma forma de tentar manter a vida aqui, nesse plano, e ela não se sustenta aqui. Entendeu? Porque as transformações, elas existem justamente para isso. Então, assim, que todos tenham uma ótima semana, sabe? Pensamentos bons, expectativas maravilhosas. E até a próxima segunda, se Deus quiser. Beleza. Quero dizer boa noite a todos. Dizendo também que nós temos essa divulgação do livro Universo Desencanto. Para as pessoas adquirirem esse livro, que é a cultura racional, é preciso que ele entre em contato aqui em questão Aracaju, que é Rua Santa Luzia, número 50, sala 108. E o telefone da Mali é o 99986-4315. Então, é onde se encontra o livro. E o nosso e-mail de pedido, que esse é nacional, tem pedidos de livro, underline livros, Universo e Desencanto, do junto.com.br. Aí vem aqui. O e-mail é pedido, livros universodesencanto.com.br, onde a pessoa pode adquirir esses livros Universo e Desencanto. Muito obrigado a todos nessa noite de hoje, que vamos em frente, né? Com esse lindo, belíssimo programa que nós vimos fazendo, divulgando o maior livro informativo sobre a nossa origem, que é Universo e Desencanto, que é o conteúdo, cultura racional, a cultura do raciocínio, do desenvolvimento dele. E eu me despeço, agradecendo, né, a audiência de todos, agradecendo a todos os estudantes que contribuem e colaboram com a divulgação do programa Nova Era, parabenizar a doutora Jo com o programa da Razão, ao Fábio, a Cristina, né, lá de Goiânia, né, que também nos ajuda na divulgação do projeto do programa Nova Era, a Ângela, a Nildinha, enfim, a todos que fazem parte e estudam o livro Universo Desencanto de Cultura Racional. Me despeço com a seguinte mensagem: leiam o livro Universo em Desencanto. E uma boa semana racional a todos. E da paz universal do amor que conduz a humanidade pela estrada racional. Quem seguir por essa estrada, que é a volta ao nosso natural, viverá eternamente junto ao verdadeiro Deus. Tá brilhando no universo
uma luz transcendental que anuncia a humanidade a nova fase racional. É a fase do equilíbrio e da paz universal do amor, e conduz a humanidade pela estrada racional. Quem seguir por essa estrada, que é a volta ao nosso natural, viverá eternamente junto ao verdadeiro Deus. É a fase do equilíbrio e da paz universal do amor, e conduz a humanidade pela estrada racional. Encerramos agora, na sua web rádio União Racional, o programa Nova Era, a natureza chegando no seu lar. Contamos com sua sintonia no próximo programa. Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente, racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal. Desencanto, desencanto, veio o livro Universo em Desencanto. Desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista sem igual. É a luz da salvação da humanidade, é a luz racional, é a luz racional.
natureza vibrando, os astros clamando que a nova fase chegou. Tudo no mundo mudando, o povo cantando, sofrimento acabou. Comando de uma nova energia que nos contagia, vem lá do natural. E antes que eu me esqueça e suba a cabeça, vou avisando geral que Deus já está na terra com o fim das guerras na cultura racional. Que coisa linda brilhando lá no céu, não é miragem, já dizia Pai Manuel. São habitantes da origem, sim senhor, unindo a terra com o verdadeiro amor. Agora tudo concluído, em cada semblante um amigo, um só coração. Graças à mãe natureza, com sua grandeza, trouxe a evolução. Paz também na ciência, tão sonhada existência, teve comprovação. Festas e danças nas ruas, vibra o sol e a lua, é imunização. Lágrimas molhando o sorriso, já estou no paraíso com este livro na mão. Ai que alegria, não tem como expressar. Vivo cantando, não paro de vibrar. Meu pai querido, dá meu peito de saudade. Por teu amor, estou de volta à eternidade. Ai que alegria, não tem como expressar. Vivo cantando, não paro de vibrar. Meu pai querido, dá meu peito de saudade. Por teu amor, estou de volta à eternidade. Agora tudo concluído, em cada semblante um amigo, um só coração. Graças à mãe natureza, com sua grandeza, trouxe a evolução. Paz também na ciência, tão sonhada existência, teve comprovação. Festas e danças nas ruas, vibra o sol e a lua, é imunização. Lágrimas molhando o sorriso, já estou no paraíso com este livro na mão. Ai que alegria, não tem como expressar. Vivo cantando, não paro de vibrar. Meu pai querido, dá meu peito de saudade. Por teu amor, estou de volta à eternidade. Ai que alegria, não tem como expressar. Vivo cantando, não paro de vibrar. Meu pai querido, dá meu peito de saudade. Por teu amor, estou de volta à eternidade. A natureza vibrando. Alô, meu povão da cultura racional, chegou a hora! Chegou a hora do mundo enfim se conhecer. O que é que tem? Quem perde chora. Nós precisamos aprender. Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Mas chega de tantas filosofias, tá na terra quem diria, chegou a luz da razão. Quem sabe se essa nova